19 de maio de 2017. Com Fagner, Rodriguinho, Rodrigo Caio e Lucas Lima, Tite convoca a seleção brasileira para amistosos em junho. Botafogo vence Atlético Nacional e está garantido nas oitavas de final da Libertadores. Palmeiras apresenta reforços e faz últimos ajustes para a partida contra a Chapecoense. Rogério Ceni explica a explosão de fúria que teve no vestiário do Morumbi. Rebate alguns críticos e insinua perseguição. E ainda, os gols de ontem pela Libertadores, a apresentação do zagueiro Breno no Vasco da Gama e a preparação dos clubes para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, boa noite. O Brasil tá pegando fogo, Gazeta Esportiva também. E chegou a sexta-feira, graças a Deus. E hoje o programa tá muito especial porque tem Osmar Garrafa e ele, Chico Lang, para começar falando com vocês aí de casa sobre seleção brasileira. Pois é, vem cá habitar na câmera 2 comigo. Com várias novidades e sem algumas estrelas, entre elas o craque Neymar, o técnico Tite divulgou nesta manhã a lista dos convocados para 2 amistosos que acontecerão em junho, mês dos nossos aniversários aqui em Melbourne, na Austrália, contra Argentina e Austrália. Acompanhe como foi a convocação. Goleiros: Diego Alves do Valência, Everton, Atlético Paranaense e Ederson do Benfica. Laterais: Alexandro da Juventus, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Rafinha do Bayern de Munique. Zagueiros: Davi Luiz do Chelsea, Gil do Shandong Luneng, Gemerson do Mônaco, Rodrigo Caio do São Paulo e Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Meias: Fernandinho do Manchester City, Juliano do Zenit, Lucas Lima do Santos, Paulinho do Guangzhou Evergrande, Felipe Coutinho do Liverpool, Renato Augusto do Beijing Guan, Rodriguinho do Corinthians e William do Chelsea. Atacantes: Diego Souza do Sport, Douglas Costa do Bayern de Munique, Gabriel Jesus do Manchester City e Tyson do Shakhtar Donetsk. As novidades: o Rafinha não tinha sido convocado, a gente acrescenta, é um jogador que tem 135 jogos, campeão alemão. Gemerson, um jogador que foi seleção do campeonato 2015, campeão francês, semifinalista da Champions. Nós estivemos acompanhando em loco o seu desempenho, né? Tem todas as credenciais para estar nesse aspecto. O outro jogador que tu colocou, Rodriguinho, na apresentação no jogo que nós tivemos, foi um dos destaques contra a Colômbia, foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Queria que você falasse um pouquinho da convocação do Rodrigo Caio. O critério que você utilizou foi somente técnico ou o fair play no lance com o jogo foi levado em consideração de alguma maneira? Honestidade é importante para você na sua seleção? Honestidade é importante em qualquer setor da vida, em qualquer local do mundo. Não é nenhuma... Ele é no tribunal, ou ele é no cantinho ali do joguinho de pedra, ele é igual. Ele teve técnico e ele teve de conduta. São as duas coisas que pesam. Ele é a conduta do seu atleta, mas ele é fundamentalmente também no seu desempenho técnico. Grande Olimpíada e um dos destaques. Jogo contra a Colômbia, se nós colocarmos 3 jogadores de destaques individuais, e aí vou pegar vocês, pega Rodrigo Caio. Trouxe o merecimento da sua convocação técnica e de conduta. Nesse momento político terrível que a gente está passando, tem tido várias montagens com você com a faixa de presidente. Como é que você leva isso? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira com algo muito sério. É que eu não tenho um mínimo de condição de, talvez até de brincar com ela, porque é uma responsabilidade muito grande, mas vejo como uma brincadeira. Eu luto, eu torço e eu gostaria em todos os níveis, em todos os setores, de todas as formas, e primeiro na área do técnico, porque não pensa todos nós que nós sejamos, todos nós corretos, tal, que cada um assuma suas responsabilidades. Primeiro da área da nossa classe, assim como nós tenhamos também um pouquinho mais de estabilidade e que a Lei Caio Júnior ela possa vingar. Então, vou colocar em termos um pouquinho, não corporativos, mas para que a gente possa
delimitar parâmetros em relação à minha classe, mas que todos nós tenhamos a responsabilidade dos nossos atos. Que nós sejamos punidos quando fizer as coisas certas, elogiados se o for, que nós sejamos. Falo da minha classe e falo de mim. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite você em casa acompanhando Gazeta Esportiva. Bom, seleção classificada para a Copa e agora é uma fase de experimentos. Foi bem o Tite ao dar descanso para os jogadores que vão terminar aí a temporada europeia, entre eles o Neymar e o Daniel Alves. Acho que é bem legal para que ele possa observar outros jogadores. Mas nessa lista de observação faço algumas ressalvas. Por exemplo, o Tyson, não me agrada o Tyson na seleção, não é jogador para a seleção brasileira. E nessa seleção, onde não são os titulares, o Dudu não pode ficar de fora. Ele tem que observar o Dudu como titular. O Dudu tem que estar fazendo parte dessa relação. Até porque, como não estão os titulares, para ele observar mais de perto o Dudu. E a minha maior preocupação, o Davi Luiz, acho que ele fez muito bem de resgatar, já trouxe o Thiago. O Davi é um bom jogador, ele pode jogar tanto na zaga quanto no meio. Acho que é um jogador que pode ser útil, ele resgata o Davi Luiz para a seleção brasileira. E a minha maior preocupação na seleção está no gol. Eu não confio no Alisson, entendo que o Alisson não é realmente o cara que pode ir como titular na Copa do Mundo, e tem aí o Diego e o Ederson, mas o Everton não dá. E outra coisa, na seleção brasileira, eu entendo que hoje 2 nomes nessa fase de experiência têm que constar na relação do Tite. O Cássio do Corinthians, que recuperou a grande forma, e o Fernando Praz do Palmeiras. Não vejo por que não o Praz. A seleção brasileira precisa de um cara experiente. Precisa de um cara experiente. O Praz viveu grande fase e está vivendo uma nova fase. Já que o momento é de experimento, acho que esses 2 nomes cairiam muito bem. Claro, nada contra Ederson, contra Diego Alves, mas o Everton do Atlético Paranaense, que me desculpe. No mais é isso, o Tite tem os seus acertos e os seus erros. E só para concluir, Chico, essa história da faixa de presidente, eu não encaro como brincadeira, não. Eu encaro que vale o alerta, porque o sentimento de nós brasileiros nesse momento é do que? Queremos aí pessoas que comandem o país de honestidade, de integridade, né, de conduta correta. E o Tite hoje, à frente da seleção brasileira, ele representa isso. Lógico que ninguém está querendo o Tite como presidente da República, não é isso. Mas é o símbolo, é a simbologia de honestidade que tem faltado muito no nosso país. Boa noite, Chicão. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos vocês. Eu também achei que o Tite foi injusto com o Cássio e com o Dudu, né, no Palmeiras, e também muito injusto com 2 centroavantes que estão muito melhor que o Diego Souza e que acabaram tendo nos últimos tempos um resgate em termos de carreira. Um deles é o Fred, que está jogando no Atlético Mineiro, está fazendo gol pro jogo. Bem lembrado, Fred. E o outro é o Jô. O Jô no Corinthians, eu não consigo hoje escalar o Corinthians sem o Jô. Quer dizer, e foi campeão fazendo gols em clássico, é um homem de decisão. Gostei da entrada do Rodriguinho, a convocação do Rodriguinho foi bem a propósito. Agora, só não gostei desse rapaz aí na seleção, Rodrigo Caio, que ele convocou por causa que ele fez esse fair play, dizendo para o juiz, avisando o juiz que ele tinha batido no goleiro do São Paulo e não o Jô. Porque honestidade é obrigação, não é mérito de ninguém ser honesto, todo mundo tem que ser honesto. Essa é a grande verdade. A desonestidade é que tem que ser punida, é que você tem que de uma forma ou de outra, é uma coisa antiética. Agora, ser honesto, virar e falar assim, olha, eu fiz a falta, não foi ele, isso aí para mim é obrigação. E não pode ser critério de convocação para a seleção brasileira o fair play do Rodrigo Caio. Mesmo porque o Rodrigo Caio está mal, nos últimos 3 meses, o Rodrigo Caio perdeu 3 campeonatos, o time dele, né? Perdeu 3 campeonatos, então ele convocou o Rodrigo Caio por outros motivos. Disse, que ganhou medalha olímpica, legal, ganhou, isso foi o ano passado. Que ganhou também da Colômbia, quando foi chamado. É verdade, ganhou da Colômbia, mas faz 4 meses, 3 meses. Então, por que convocar o cara? Porque ele tem fair play. Isso não é motivo de convocação. Você tem que convocar os melhores que jogam futebol. Agora, se fosse uma comissão de ética, poderia até chamar o Rodrigo Caio. Eu acho que foi uma bobagem isso do Tite, sabe? Uma bobagem. É querer ser mais realista que o rei. Agora, enfim, sei lá. O Pablo, por exemplo, é muito melhor que o Rodrigo Caio. Foi campeão pelo Corinthians,
E não estou falando só dele, não. Até o Edu Dracena, que está no Palmeiras. E ninguém do Palmeiras merecia ser convocado, Pô, Chico? lógico, qualquer um. Eu só estou dizendo para você. Até os meninos do Santos, que estão jogando na zaga. Os zagueiros do Atlético. Quer dizer, não, ele vai chamar o Rodrigo Caio porque o cara fez fair play. Quer dizer, eu acho uma bobagem. O Tite exagerou. E eu acho que não deveria chamar. Você tem que chamar porque o cara está jogando bem. Afinal de contas, ninguém vai casar com ninguém, né? Então... não é por causa do fair play que ele vai ser chamado agora em toda a seleção que ele vai. Bom, e a nossa enquete de hoje é ainda sobre esse assunto. A gente quer saber, o Tite vai conseguir manter o 100% de aproveitamento com a seleção nos 2 próximos amistosos? Sim ou não? Garrafa. Entendo que sim. A dúvida, claro, fica contra a Argentina, né? Contra a Austrália. Eu entendo que a seleção brasileira, mesmo não sendo a principal, deve passar pela Austrália. Agora, contra a Argentina, que vai ter a estreia do Sampaoli, né? Já é um jogo diferente. É um jogo diferente, mas o Brasil tem condição de, mesmo sem os titulares, jogar de igual para igual. Vai pegar uma Argentina extremamente motivada, mas acreditando no desempenho, sim. E aí, Chicão? O Tite pode se dar o luxo de perder agora todos os jogos que faltam até a Copa, que está classificado. Então, ele vai fazer uma série de testes agora. Espero que ele seja feliz. Com a mesma opinião do Garrafa, contra a Austrália, que os caras lá caçam canguru ainda, o futebol deles é muito pobre. Sabia que ia aparecer mas é verdade, é pobre demais. Se você falar do rugby, eu até concordo com você que os caras dão trabalho. Tem aquele canto, né, dos caras, aquilo lá assusta. Como é que é? Mas aquele, né, aquele negócio. Agora, são campeões mundiais também. São campeão mundial, mas também, pô, quem é que vai encarar aqueles caras? Como é que é o negócio lá? Quer dizer, aí eu entendo. Agora, futebol não sabem nada, vão levar um cacete do Brasil. Agora, contra a Argentina, o bicho vai pegar. E a Argentina, uma das adversárias do Brasil nesses 2 amistosos, poderá ter comandante novo no banco de reservas, como o Garrafa já adiantou aqui, especulado como o principal nome para assumir o comando da equipe hermana, o técnico Jorge Sampaoli, como diz o Helena, né? Sampaoli, praticamente confirmou nesta sexta que irá dirigir Messi e companhia após o final da temporada europeia de clubes. O Sampaoli justificou a possível saída apelando para emoção. Se isso acontecer, estou deixando Sevilha por minha seleção e não por outro clube. É uma mudança vinculada com o coração, pelo meu país. A despedida do treinador do comando do time espanhol deve acontecer amanhã, na última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Osasuna. Agora há pouco saiu a convocação da Argentina para os amistosos contra Brasil e Singapura, já com o dedo do treinador. Do professor. Do professor. As grandes novidades são as presenças de Icardi, Papu Gomes, Joaquim Correa e Guido Rodrigues. Entre os ausentes da lista estão Agüero, Lavezzi e Lucas Prato, atacante do São Paulo. Optou também aí dar um descanso pro pessoal lá na Europa, deixou o Lucas Prato de fora. E entendo, Chico, não sei o que você pensa, a Argentina do nosso Celso Cardoso ganha e muito com o Sampaoli, não é? Completamente, não dá nem para comparar com o Bausa. A Argentina muda completamente de patamar. No meu entendimento, um desafio grande, porque o Sampaoli fez um trabalho fantástico na seleção chilena e um trabalho que merece aplauso, porque a seleção do Chile, ela sempre entrava para participar, não é? E na mão do Sampaoli, realmente ele montou uma belíssima seleção. Mas agora ele vai para alto nível, porque os jogadores argentinos hoje, à disposição da seleção, são jogadores de altíssima qualidade. E eu acredito que a Argentina vai se classificar para a Copa do Mundo e vai chegar num nível muito bom para o Mundial. Ô, Garrafa, futebol mundial, com essa nova dirigência, esses novos dirigentes da FIFA, antes de mais nada, virou um negócio de vez. Então a Argentina não fica fora desse próximo Mundial nem a pau. Pode esquecer, nem a pau o Juvenal, né? Não estou me referindo ao Juvenal falecido, Juvenal. Nem a pau o Juvenal. É o termo, né? É uma expressão idiomática. Não fica fora. Pode botar São Paulo, você, eu, a Michele, qualquer um que a Argentina classifica. Isso aí está certo. Mas se puser o Celso é capaz de perder, porque ele joga mal pra caramba. Ele como treinador aqui foi ridículo, né? Mas eu não largo o comando do time da Gazeta, não. Continua na Gazeta, pode vir. Lógico. Não, mas não é você o novo treinador? Do time da Gazeta continua lá, não vou trocar não vou pra Argentina não. Tá mas o Jorge Sampaoli já botou o dedinho aí, né? Já foi, Já botou o dedinho aí. Você vê que ele cortou uns jogadores importantes aí, que no tempo do Bausa era aposta crucial. Um deles foi o Lucas Prato, né? O cara faz gol contra o São Paulo, como é que vai ser chamado na seleção?
Bom, o Botafogo continua fazendo bonito na Libertadores. Ontem a equipe do técnico Jair Ventura venceu o Atlético Nacional por 1-0 e garantiu, com uma rodada de antecedência, a vaga para as oitavas de final. O resultado também eliminou a equipe colombiana da competição. No Engenhão, os Rodrigos decidiram a partida para o Botafogo diante do Atlético Nacional. Rodrigo Lindoso fez o passe e Rodrigo Pimpão bateu cruzado o gol da vitória do time carioca. O placar de 1-0 classificou o Botafogo às oitavas e eliminou o atual campeão da Libertadores. Eu fico feliz de, nesses momentos, né, onde o Botafogo precisou, eu poder ajudar. Né, e a equipe pode sempre contar comigo. Quando eu estou com a bola, o maior responsável por aquele momento, por aquela decisão sou eu. Então eu tenho que tomar a decisão. E eu que tenho que tentar resolver da melhor maneira possível. Mas então, o que eu falo que não sou eu decisivo, e sim a nossa equipe. Nós acabamos jogando com uma equipe muito qualificada, atual campeã da América, e nós conseguimos vencer eles fora e em casa, sem levar gols. Então, eu acho que a palavra hoje é merecimento. Eu acho que a equipe do Botafogo teve merecimento pela entrega, pela garra, pela competitividade, pela obediência, dos nossos atletas, e eles são merecedores de tudo isso que está acontecendo. Chicão, futebol é caixinha de surpresa, né? Flamengo Essa fora, é nova, hein? Se começasse a Libertadores hoje, você olha os grupos. Flamengo, segunda fase, já tá, não sei o quê, Botafogo. Tá fácil. Flamengo já rodou e o Botafogo, né? O Botafogo acabou avançando. Disputou a pré-Libertadores. Disputou pré-Libertadores. O Atlético Paranaense disputou a pré-Libertadores. E classificado. E isso vale, daqui a pouco a gente vai falar, isso vale de alerta para o Palmeiras. Acredito que o Palmeiras não terá nenhum problema ou grandes problemas na próxima quarta-feira, mas todo cuidado é pouco, né, Chicão? Sim. Esse Botafogo do Jair Ventura é um mistério para mim. Até hoje eu não consegui entender qual é a lógica desse time. É um time que, quando precisa, ganha. É um negócio impressionante. A arrancada do ano passado também, para a classificação para a pré-Libertadores, foi igual. Tirou a vaga do seu Corinthians, hein? Tirou a vaga do Corinthians. Se bem que, né, nós, é bom lembrar que o Corinthians foi sensivelmente prejudicado com o gol do Gustavo contra o Atlético Mineiro no Pacaembu, na Arena, que valeu, e o juiz deu falta dele, e se esse gol tivesse valido, o Corinthians vencia o Atlético e estava no lugar do Atlético ou do Botafogo. Mas enfim, o Botafogo é um time que só está em ascensão. E é gozado, ganha quando precisa ganhar. E esse Rodrigo Pimpão virou Deus, né? Lá em Iluminado, Chico. Iluminado ele. Iluminado. O cara está iluminado. Mas o cara iluminado também, de repente, perde a luz, né? É que nem vagalume quando tá para morrer, né? Dá aquele brilho e de repente apaga. Ai, que triste. Com as perninhas quase. Mais duas partidas movimentaram a rodada de ontem na Libertadores. O River Plate venceu o Melgar em Arequipa, no Peru, e continua com a melhor campanha da competição. No Equador, o Estudiantes venceu o Barcelona de Guayaquil, mas foi eliminado. Futebol internacional, o ídolo do Barcelona e embaixador da Copa do Mundo de 2022 no Catar, o meia-chave aproveitou a inauguração do primeiro estádio no país, feito para o Mundial, e falou também sobre quem será o campeão espanhol. O Campeonato Espanhol chega este final de semana à última rodada com Barcelona e Real Madrid na briga pelo título. Os merengues, que venceram a partida atrasada contra o Celta na última quarta-feira, dependem apenas de um empate no domingo contra o Málaga fora de casa para a conquista do título. Já o Barcelona precisa de uma vitória sobre o Eibar no Camp Nou e da derrota do rival em La Rosaleda para ficar com a taça. Diante desse quadro, Xavi, grande ídolo do clube catalão e hoje a principal estrela do futebol no Catar, vê o Real Madrid como favorito. Muito difícil para o Barcelona. Acredito que o Real Madrid é claramente o favorito para vencer a Liga. Precisa de um ponto. Dificilmente vejo eles perdendo o último jogo do campeonato. O Barcelona tem que esperar, vencer seu último jogo contra o Eibar e torcer por uma derrota do Madrid em Málaga. No futebol, tudo pode acontecer. O ex-craque do Barcelona, hoje no Al Saad, é um dos principais embaixadores da Copa do Mundo no Catar. Acho que vai ser um Mundial extraordinário. Vemos o primeiro estádio construído. Vai ser o primeiro Mundial sediado em um país árabe.
Catar teve essa oportunidade e está se preparando muito bem. A Copa vai ser em dezembro, o que significará que os jogadores estarão em melhor forma, na plenitude das condições físicas. É um país pequeno que evitará longas viagens. Os jogadores poderão ficar no mesmo hotel. O Catar está se preparando muito bem, construindo praticamente um país novo. Se está preparando muito bem o país, em geral, se está construindo praticamente um país novo. E domingão, a partir das 9 horas da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate ao vivo, com tudo sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Moisés, meia do Palmeiras, e o cantor e humorista Falcão, que é o rei do brega, estarão aqui conosco para comentar os jogos da rodada. Imperdível os comentários do Falcão. Vai ser bom. E também a gente vai ter o Moisés do Palmeiras, excelente jogador. Falcão entende futebol, viu? Entende? Fica pensando que ele só canta brega, não. I'm not dog no. Inclusive ele é engenheiro formado, viu? Olha que coisa. E gente boa da melhor qualidade, Nossa, né? Cara, gente finíssima. Eu acho que ele é torcedor do esporte, se não me falha a memória. Bom, e eu quero falar mais uma coisa. Prova ciclística 9 de julho, inscrições no site gazetesportiva.com, até somente dia 12 de junho. Então você pega o seu parceiro, sua namorada, seu marido, sua esposa e vão passear pela cidade de São Paulo de bicicleta. Garrafa, sabe andar de bicicleta? Opa! Com rodinha ou sem? Sem rodinha. Comecei com rodinha, mas hoje sem rodinha. E o Chico? Eu não sei andar de bicicleta. Sério? Sério. Eu dirijo moto, mas bicicleta eu me atrapalho. Gente, tá aí uma oportunidade. Tá uma oportunidade. Então vamos fazer uma matéria ensinando o Chico Lenha a andar de bicicleta para ele poder pedalar na prova ciclística 9 de julho. Pegar a Renata Pausone de jeito aí para ela me ensinar. Isso aí. Inscrições no site gazetesportiva.com. Nunca é tarde para aprender a andar de bicicleta. Gente, é difícil de aprender, mas depois vai fácil. Não é difícil de aprender, não. Mais difícil é dirigir carro. Automático, então, eu, por exemplo, não sei. O assunto agora, eu não sei, é o Campeonato Brasileiro. Veja onde, contra quem o seu time vai jogar pela segunda rodada. Temos uma arte hoje. Quanto tempo, né, Boquinha, que a gente não tinha essa arte aqui. O Santos recebe o Coritiba às 4 da tarde na Vila Belmiro. Às 7 horas no Serra Dourada jogam Atlético Goianiense e Flamengo. No mesmo horário, a Chapecoense encara o Palmeiras. Aí domingo, às 11 horas, o Vasco enfrenta o Bahia em São Januário. E às 4 horas tem Atlético Mineiro e Fluminense na Arena Independência. Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada, e Vitória e Corinthians do Chico Lang, sabe aonde? Na Arena Fonte Nova. O Botafogo enfrenta a Ponte às 6 horas no Engenhão, e às 7 o Sport recebe o Cruzeiro na Ilha do Retiro. Acho que é por isso que o Falcão vem no mesa. Fechando a rodada, São Paulo e Avaí jogam na segunda-feira às 8 da noite no Morumbi. Tá certo? Valeu, Boquinha. Paga. Ok. Aqui, ó, Bitar, vem aqui comigo. Flamengo e Vasco querem se reabilitar nessa segunda rodada de Brasileirão. Enquanto o rubro-negro precisa esquecer o mais rápido possível a eliminação na Libertadores, o Cruz Maltino segue reforçando o elenco para a disputa do torneio nacional. O zagueiro Breno foi apresentado ontem e deixou claro que quer superar os problemas físicos que teve no São Paulo. Eu tinha feito uma cirurgia em 2010 nos Estados Unidos, quando eu estava no Bayern de Munique. E eles me colocaram um enxerto de cadáver, né, no joelho. E até depois daquilo, eu sempre quando treinava, eu fazia alguns jogos, o meu joelho inchava. Aí eu tinha que sempre ir no doutor e tirar esse líquido. E isso nunca saiu. E foi o ano passado que eu fui fazer outra cirurgia com o René Abdala. E ele resolveu tirar esse enxerto de cadáver e colocar do meu enxerto mesmo. E graças a Deus hoje eu tô zero. Foi um golpe duro demais, porque nosso planejamento desde o ano passado, e a gente quando fala em Libertadores, até próprio discurso dos atletas, a Copa Libertadores começou para o Flamengo no Brasileiro do ano passado, quando foi realmente terceiro colocado, disputando o título até nas últimas rodadas, né? Entendíamos que tínhamos totais condições de seguir adiante, e se a frustração é grande é porque a expectativa também foi grande, né? Cabe a nós agora lambermos as nossas feridas, né? Já iniciamos isso hoje mesmo. Tivemos uma reunião importante e acho que proveitosa também, porque o Flamengo passa a ser avaliado agora de acordo com a reação que teremos daqui para frente, né? Já temos amanhã a continuidade do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira a Copa do Brasil e a obrigação do Flamengo voltar à Copa Libertadores em 2018. Meus amigos, o problema do Flamengo é um só. É o técnico Zé Ricardo. O técnico Zé Ricardo
é boa gente, começou lá, mas ele já decepcionou ano passado na reta de final, quando o Flamengo poderia até encostar no Palmeiras, perdeu todos os jogos que precisava ganhar. E agora na Libertadores foi desclassificado. Ganhar o Cariocão não é mérito para ninguém. O Cariocão é um campeonato que todo mundo ganha. É simples, é que nem o Campeonato Paulista. O Campeonato Regional hoje não tem aquele valor. Então, tirando um campeonato ou outro, o Campeonato Paranaense é difícil, o Catarinense, mas o resto é tudo moleza. Então, o Zé Ricardo é que não encaixa no Flamengo. O Flamengo precisa de um treinador um pouco mais, vamos dizer assim, mais experiente, do nível um pouco melhor, né? Mas, infelizmente, não é a ideia da diretoria, vão continuar mantendo o Zé Ricardo lá e o flamenguista vai sofrer. O Neumann, coitado, nossa senhora, quase teve um treco aqui com a desclassificação do Flamengo na Libertadores. Vamos falar do São Paulo. O São Paulo vai passar o final de semana treinando. O clube só entra em campo segunda-feira para enfrentar o Avaí, obrigação de vencer. E nesta sexta, o técnico Rogério Ceni reuniu a imprensa para tentar explicar o atual momento da equipe. Veja com Alexandre Silvestre. Chove chuva, chove sem parar. Rogério Ceni fica animado aí, ó, no campo, até debaixo de um toró daqueles. Já frequentar a confortável sala de imprensa do CT, fazer média com a plateia, não faz? Eu assisto, para ser sincero, muito pouco televisão, eu não mais acompanho pelas notícias que eles passam aqui no dia a dia. Não tenho muito tempo. Ver ou não ver, eis a questão que respinga nos repórteres. Ontem o treino foi aberto para todos vocês. Alguns dias ele é aberto, outros fechados. Por mim ficaria mais tempo fechado. Um toque de amigo, para ser um cara mais light, a fim de agradar a mídia, a opinião pública. Um encantador de serpentes, como sugeriu Diego Lugano, deve ter entrado por um ouvido e saído pelo outro. Com relação ao que o Lugano falou, eu sempre trato vocês, procuro ao menos tratar vocês com o maior respeito, sempre atendo a todas as perguntas de vocês pós-jogo, independente de vitória, de empate, de derrota. Tenho minha visão do futebol e entendo o trabalho de vocês, de tentar sempre tirar o máximo ou acrescentar detalhes a histórias fictícias, às vezes. O mito desmente que tenha brigado com Cícero, mas que chutou o pau da barraca, chutou. Eu entrei nervoso do vestiário com o segundo gol, quando nós sofremos aquele segundo gol na semifinal do primeiro jogo contra o Corinthians. E de fato eu estava nervoso e tinha um quadro pequenininho que tem onde a gente mexe os botões. E eu dou um chute no quadro, de fato. E eu nem vi, na verdade, que um pedaço do quadro cai no colo do Cícero. Mas em momento nenhum ele sequer tocou ou falou. Eu nem falava com ele naquele momento, eu nem notei que o quadro caiu perto dele. E eu tenho um ótimo relacionamento com o Cícero e com todos os outros jogadores. Palavra de craque. Nunca tirei uma prancheta em ninguém, nem nada. E também eu não tenho essa habilidade de chutar uma prancheta na direção de uma pessoa. Sem querer chutei a prancheta pelo nervosismo do jogo quando nós entrávamos no vestiário. E caiu, o Cícero já estava sentado no chão. Depois, no dia seguinte, me contaram que havia caído no Cícero a prancheta. Essa é a verdade. Climão natural de vestiário. Acontece. O que incomoda? Anormal é essa perseguição ou tentativa, né, de alguns da imprensa em criar alguma polêmica desnecessária. Mas quando o resultado não veio, a gente entende que se faz necessário procurar factoides e procurar notícias. Mas a prancheta ter sido chutada é verdade. Que ela caiu no colo do Cícero também é verdade. Que o Cícero discutiu comigo não é verdade. Que ele sequer trocou alguma palavra comigo naquele momento não é verdade. Se eu chamei a atenção de alguns jogadores no intervalo, sim, cobrei alguns jogadores no intervalo porque nós perdíamos o jogo por 2-0, é minha função. Fora isso, absolutamente mais nada. Da frieza dos números, enfim, reconhece fragilidades. Eliminações em curto prazo, né?
E isso traz uma pressão extra e é um prato cheio para que vocês teçam comentários que não sejam tão elogiosos, é lógico, porque não há motivos para tal. Não apresentamos, talvez no último mês principalmente, não apresentamos com raríssimas exceções, não apresentamos um futebol digno de elogios. Então, temos que saber conviver com essas críticas e melhorar nosso nível de jogo, né? Gostem ou não gostem, Rogério Ceni é assim, um espetacular ex-goleiro, agora em nova função, encarando os desafios de sempre, à moda dele. Normal, para mim, a exposição sempre existiu, tanto para o bem quanto para o mal, né? Sempre os julgamentos foram, tanto para as coisas boas que foram feitas, sempre foram colocados como grandes feitos, com coisas simples, erros simples sempre foram colocados também como grandes erros. A culpa é sempre do treinador, ele é o responsável. Que assim seja, que a culpa continue dos resultados ruins sendo minha e que nas vitórias eles possam se sentir felizes e colher os méritos do trabalho do dia a dia que os atletas realizam. Ô Garrafa, eu entendi uma coisa, tudo bem, tudo legal, o Rogério falou, explicou, mas me diga uma coisa, ele chutou o quê? Ele chutou um quadro ou chutou uma prancheta? No começo da entrevista ele disse que era um quadro. Certo. Né? Aí depois ele terminou com uma prancheta. Mas então, afinal de contas, ele chutou o quê? O Jusilei falou que prancheta não pulava no colo. O Rogério falou que a prancheta ou o quadro caiu no colo do Cícero. E o Cícero falou ontem que bateu na ponta do dedo do pé dele. Mas não machucou. Aí o Cícero, né? Aí o Rogério falou que tudo que foi dito estava correto, menos que ele discutiu com o Cícero. Aí o Jusilei falou que eles já se acertaram. Então, resumindo, ou seja, tudo que foi divulgado na imprensa, 99% aconteceu. Aconteceu e perde-se tempo, mas pelo menos, Chicão, a coletiva foi boa porque não teve muitos números, porque foi uma prancheta, foi só um chute e foi só uma discussão, e não teve muita alternativa. Foram 3 chutes e 8 pranchetas, né? Porque senão a gente ia partir para esse caminho. Porque senão ia virar quase que um discurso numerológico, né? É um negócio impressionante. Mas enfim, o Rogério Ceni agora vai enfrentar o Avaí na segunda-feira e a obrigação de São Paulo é ganhar do Avaí. Não tem outra alternativa. Não, porque o jogo é no Morumbi, não é? Morumbi. É no Morumbi. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de você, meu caro Rogério, começar a mostrar resultados. Que, infelizmente, Rogério, você já foi jogador, você sabe disso. Futebol é resultado. Não tem como você escapar. É pragmático. Ou você consegue ou você não consegue. Não é uma questão, é uma lei, não é lei de mercado, mas é filosofia intrínseca ao esporte. Não adianta jogar maravilhosamente bem e não marcar gol. O seu Tele Santana dirigiu a seleção de 82, foi uma seleção brilhante e não ganhou nada. 86 ele podia ter conquistado, perdeu nos pênaltis lá para a França. Enfim, entrou para a história como a melhor seleção, uma das melhores seleções da história do Brasil e não conseguiu nada. Ele foi ter sucesso no São Paulo quando ele voltou. Aí ele foi campeão mundial, ganhou a Copa Jeep e não sei o quê. Aí que o Tele Santana foi o grande Tele Santana. Então não adianta, sabe? Então não adianta. Seja realista. Vence seu jogo, por favor. Eu entendo o seguinte, o Rogério ele tem que dar continuidade ao trabalho dele, é um trabalho que está começando, é um trabalho que acredito que possa vir a dar certo, não é? E o Rogério tem que entender que não há nenhum tipo de perseguição de ninguém, há uma opinião, né? E o Rogério goleiro, a situação de Rogério goleiro está sempre guardada na história do São Paulo Futebol Clube. Agora ele está sendo avaliado como técnico. E no meu entendimento, esse início não está sendo dos melhores, né? Ele está deixando a desejar. E o São Paulo tem sim a obrigação de vencer o Avaí na próxima segunda-feira, porque é o São Paulo, independentemente do Rogério. Mas também está deixando a desejar porque ele é inexperiente e vai aprendendo com o tempo. Vamos ter humildade, né? A confusão que aconteceu lá no Uruguai, no duelo contra o Peñarol, segue rendendo decepções para o Palmeiras. Nesta sexta-feira, a Conmebol puniu o clube uruguaio com apenas uma partida como mandante com portões fechados.
Notícia que deixou os palmeirenses revoltados, né? Já que o time brasileiro se considera vítima do episódio e foi punido com 3 partidas como visitante sem poder ter a torcida ao seu lado. Problemas continentais à parte, o time ganhou 2 novos reforços para a sequência da temporada. O Palmeiras volta a campo amanhã contra a Chapecoense em Santa Catarina e o Cuca deve usar um time bem alternativo. Veja com a Marina Paniza. A forte chuva que tomou a capital nesta sexta-feira não atrapalhou os planos do técnico Cuca de fazer os últimos ajustes para a partida contra a Chapecoense amanhã em Santa Catarina. E ajustes são importantes, já que o treinador irá utilizar um time alternativo. Cuca quer poupar os titulares que jogaram contra o Inter no meio da semana, já que na quarta que vem tem rodada decisiva na Libertadores. Assim, ainda aproveita para testar peças novas. E por falar em novidade, hoje o Palmeiras apresentou mais 2 reforços para a temporada. O zagueiro Juninho, de 22 anos, veio do Curitiba e assinou contrato até 2022. Já o lateral Mike chega por empréstimo, vindo do Cruzeiro. Regularizados, os dois já têm condições de estrear pelo Verdão. Fico feliz de ter vindo aí para o Palmeiras. O clube aí campeão brasileiro. Então se for poder estrear, né? Aí contra o Chapecoense vou ficar muito feliz. E vou fazer de tudo aí para poder honrar essa camisa todos os jogos que eu estiver dentro de campo. Eu venho aqui para ajudar, não importa a função, se precisar de lateral esquerdo eu vou fazer, se precisar de volante eu vou fazer. Então a gente não tem que muito ficar escolhendo a melhor forma da gente jogar e sim a melhor forma de ajudar o Palmeiras. Com a venda do zagueiro Vitor Hugo para a Itália, Juninho chega para dar mais forças ao setor defensivo. Para este setor, o técnico Cuca já conta com Mina, Edu Dracena, Antônio Carlos, Luan e Thiago Martins. Apesar da forte concorrência, Juninho chega ao clube com humildade. Eu chego não para suprir a ausência dele, mas para colocar o meu papel e ajudar cada vez mais o Palmeiras, dar alegria a todos os torcedores. Isso que eu espero aqui dentro do Palmeiras. O lateral Mike acredita que sua experiência pode ajudar o atual campeão brasileiro. No Cruzeiro, né? Fui feliz em 2 anos lá. Pude ser o melhor lateral, né, brasileiro. Ganhei 2 títulos brasileiros lá também. Então, o que eu posso ajudar é isso, essa experiência que eu trouxe de lá, poder aí agregar no grupo aí o mais rápido possível. Tudo pronto para fazer o que o diretor Alexandre Matos manda. Podem ter certeza que todos vão abraçar muito vocês e juntos a gente vai conquistar coisas importantes. A única coisa que a gente pede é para manter o profissionalismo e honrar bastante essa camisa. Bom, tá aí o Alexandre Matos, né? Aí falando na coletiva. O Alexandre Matos, apresenta os caras e cai fora. Vamos lutar, defender essa camisa. Pra que falar isso pros caras? Vamos ganhar. Lógico, vocês estão indo pra lá, não vão lá pra perder. Sabe, porque estão ganhando bem, foram bem contratados, vão ser bem pagos, vão comer. Pega a camisa e um abraço pro gaiteiro, né? Pega a camisa pro cara e um abraço pro gaiteiro. Né? Olha, aprende com o Flávio Adalto, que é jornalista e é gerente de futebol lá no Corinthians. Apresenta o cara, isso aqui é fulano de tal, dá a camisa, o cara fala e ele vai embora. Acabou. Sabe, não tem mais esse negócio. Deixa os jogadores falarem. Aqui é o que... Você não joga, você não faz nada, né? Quem faz são os jogadores. Então deixa o pessoal falar. Agora, enfim, sei lá... Vão lembrando que vocês precisam lutar por essa camisa. Caramba, fala isso pra eles depois, se quiser. Isto colocado, isto posto, vale ressaltar o seguinte, né? A Conmebol fez uma palhaçada com o Palmeiras, porque ela deu apenas um jogo pro Peñarol, né? Um jogo portões fechados, e meteu 6 jogos no Felipe Melo, e aí uma punição menor para os jogadores do Peñarol. E abriu um precedente grave. Que o Palmeiras abra o olho. Que o Palmeiras abra o olho daqui para frente. Já perdeu um dos seus principais jogadores para a sequência da Copa Libertadores. Só terá o Felipe Melo se chegar até a fase semifinal. Então, Palmeiras que aprenda com essa lição aí. E a Conmebol é isso. A gente não tem quem nos represente lá, né? Ou seja, se o Palmeiras ficou bravo, manda o presidente da CBF. O cara deve falar, manda o pessoal da CBF vir aqui falar comigo. O cara não pode sair do país, pô. Aí uma coisinha só. Eu quero dar parabéns para o Gagliotti, o presidente Maurício do Palmeiras. Gagliotti. Maurício. Ele foi escolhido como o chefe da delegação brasileira que vai fazer esses 2 amistosos aí.
é merecido, porque é um bom dirigente. Agora, foi lá tentar negociar e acabou quebrando a cara pelo Palmeiras, né? Mas é isso aí, Gagliotti, você vai ser vivendo experiências que se aprende. Amanhã tem Santos e Coritiba na Vila Belmiro. Do lado do Peixe, o técnico Dorival Júnior deve poupar alguns jogadores para o duelo. Acompanhe na reportagem de Fernando Gavini. Os titulares do Santos ganharam a quinta-feira de folga e se apresentaram nesta sexta pela manhã, depois do empate heróico contra o The Strongest em La Paz, que garantiu o Peixe nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A expectativa é que o bom resultado obtido lá na altitude ajude o time a ganhar confiança para embalar de vez a temporada. Falando coletivamente, temos muito para melhorar ainda. Sabemos que nós não estamos, talvez, no nível que estávamos jogando um futebol convincente do ano passado, mas estamos a caminho. E falando individualmente também, eu tenho consciência também que joguei 2, 3, 4 jogos um pouco abaixo do meu rendimento e sei que também que posso melhorar cada vez mais. Qual é o motivo disso? O que você acha? Você já tem essa percepção do que precisa melhorar para ser o mesmo nível? Não, eu digo a sequência, assim. Ano passado a gente estava jogando praticamente nas últimas 10 rodadas do brasileiro, por exemplo, eu não sei os números certos, mas acho que nós ganhamos quase todas, véio. Então estávamos jogando bom futebol. Eu acho que não tem uma resposta certa para o que vem talvez nos trazendo essa oscilação, mas o que importa é que estamos buscando, estamos mostrando também que sabemos jogar um futebol feio, não é só o futebol bonito que todo mundo está acostumado a ver do Santos, que também sabemos dar chute para fora do campo, dar carrinho lá atrás e vencer, quer dizer, empatar um jogo numa altitude com um jogador a menos também. O Santos volta a jogar neste sábado contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Mas a tendência é que vários dos principais jogadores da equipe sejam poupados, já que o time joga na terça-feira contra o Sporting Cristal, aqui em Santos, jogo que vale a liderança do grupo na Libertadores. Eu, particularmente, no momento, estou cansado ainda. Tivemos uma sequência de viagem, de jogos desgastantes, mas de um dia para o outro muda muita coisa. Vamos ver o que vamos fazer aí. Se precisar de mim, eu jogo sim amanhã sem problema nenhum. É só frisar que também não somos, nem devemos ficar pagando de herói. Temos um jogo muito importante na terça-feira, que é o nosso principal objetivo, mas também sabemos que temos a consciência que perdemos o primeiro jogo lá contra o Fluminense e precisamos ganhar contra o Coritiba. A tendência é que o Santos tenha 5 titulares na partida contra o Coritiba neste sábado. Thiago Maia, que cumpriu suspensão lá na Bolívia, deve jogar. Além dele, David Braz e Zeca, que estão voltando de contusão, também devem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. O Bruno Henrique não joga na terça-feira porque está suspenso, então deve jogar neste sábado. Além desses 4, o goleiro Vanderlei também vai para a partida. Outro que pode jogar é o Ricardo Oliveira, que não atuou na quarta-feira porque estava com fortes dores de cabeça. Do CT Rei Pelé em Santos, Fernando Gavini. O Coxa não se anima com a possibilidade de não enfrentar o time titular do Santos. E a explicação está em um passado recente. Olha, eu vou voltar a um ano e pouco atrás, 2 anos aí, mais ou menos. Acho que um pouquinho menos de 2 anos. Nós jogamos contra o Santos aqui, no Couto Pereira. O Santos veio com uma equipe mesclada no Campeonato Brasileiro, porque ele estava decidindo a Copa do Brasil com o Palmeiras. Aquele jogo foi uma dificuldade muito grande, muito grande. O Henrique Almeida fez o gol no passe do Thiago Lopes. Tomamos um sufoco no final do jogo e conseguimos a vitória. Então, assim, não adianta ficar falando aqui, o Santos vai vir mesclado. O Santos vai vir forte. O Santos sempre foi forte na Vila e continuará sendo forte. Cara, aquele jogo foi um jogo muito difícil. Tava chovendo bastante. Tive a felicidade de marcar, a felicidade de ganhar o jogo e poder ajudar o Coritiba. Mas a dificuldade do jogo foi como se estivesse enfrentando o time do Santos principal. Eu acho que nesse Campeonato Brasileiro, em qualquer clube do Brasil, acho que o elenco tem que ser forte, independente de quem entre e quem saia. Então, acho que titular e reserva é meio que uma fala, mas
e sim são jogadores, é o Santos, a gente tem que respeitar. Eles estão dentro de casa, tem o apoio da torcida e eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil, mas nós podemos ir lá e vencer o jogo. O jogo é contra o Vitória, domingo em Salvador, mas no Corinthians o assunto que ganhou destaque nesta sexta-feira foram as convocações de Fagner e Rodriguinho para os 2 amistosos da seleção. Veja na reportagem de Jonas Campos. Oi, Michele, uma boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Apesar do frio e da chuva incansável aqui na capital paulista, o Corinthians treinou aqui no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira, num dia especial para 2 jogadores do elenco, o Fagner e o Rodriguinho, convocados para a seleção brasileira do técnico Tite. O Fagner já vinha sendo chamado pelo professor Adenor nas últimas convocações e o Rodriguinho foi a grande novidade da convocação de hoje. Os dois concederam entrevista coletiva e falaram sobre a emoção de serem lembrados para os amistosos contra a Argentina e a Austrália. Hoje realmente foi assim, eu não estava sozinho em casa, estava esperando, estava com esperança, né, e dá um friozinho na barriga, né, quando vão saindo os nomes ali, e não vai chegando o seu e você vai ficando meio nervoso, até que depois vem aquela explosão de alegria ali quando sai seu nome, né, foi uma sensação maravilhosa, incrível. Fico feliz, né, mais uma vez, e ao mesmo tempo te dá essa ansiedade, esse friozinho na barriga, né, porque você está sendo avaliado pelo período que você fez no seu clube, né, então te dá essa ansiedade, e eu estava em casa com a família, né, fico feliz mais uma vez de poder estar retornando. Fagner e Rodriguinho estão confirmados na equipe titular do Corinthians para o jogo deste domingo contra o Vitória na Arena Fonte Nova. O único desfalque de Fábio Carille fica por conta do zagueiro Pablo e o Pedro Henrique, garoto Pedro Henrique, será o substituto no miolo de zaga ao lado do Balbuena. Fora isso, é força máxima o Timão, que tenta a primeira vitória no campeonato, já que na estreia acabou empatando na Arena por 1-1 contra a Chapecoense. Lógico que respeitando a equipe adversária, né, não é fácil jogar lá, mas a nossa intenção, óbvio, que é ganhar sempre, principalmente por ter empatado em casa, né, precisamos recuperar os pontos agora, até porque a gente tem uma meta aí, né, de brigar lá, estar brigando lá em cima sempre, mas como eu vou repetir aqui, respeitando a equipe do Vitória, que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai para lá com a intenção de arrancar alguns pontos. Uma outra novidade desta sexta-feira foi a participação de Cleison no treinamento. Ele que é recém-chegado da Ponte Preta, foi apresentado ontem aqui no CT Joaquim Grava e hoje já trabalhou com os companheiros. Agora, ele ainda não está regularizado no BID e muito provavelmente ficará de fora da partida deste domingo contra o Vitória na Arena Fonte Nova. O Corinthians trabalha pela manhã aqui no CT Joaquim Grava e à tarde viaja para Salvador. Com as informações do Timão, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Bom, Garrafa, agora nós vamos ver se a tese do Carille e a tese dos jogadores e a minha também é correta. Eu achei que o Corinthians empatou com a Chapecoense domingo passado porque estava cansado. Tinha ganhado o título, festa na segunda-feira, quarta-feira foi lá para pegar a Laú, uma confusão danada. O time da Laú é ruim, mas a pressão era muito grande, claro, 36 mil pessoas, 37 mil pessoas. Voltar a classificar de lá com vitória foi um feito importante. Foi um feito. Então estava cansado, pegou a Chapecoense e botou 1. Agora vamos ver o que vai acontecer lá contra o Vitória. Eu estou otimista, eu acho que vai dar certo. Ou você está querendo colocar a cabeça do Carille a prêmio nesse jogo? Se não ganhar, aí... Não é isso. Não. Pelo contrário, eu acho que o Carille tem que ficar. Tranquilo. Porque hoje não tem treinador na praça e ele já foi campeão pelo Corinthians. E outra coisa, promoveu 14 jogadores da base. Então isso é legal, porque o Corinthians está fazendo uma economia boa. E não precisa contratar esses pé de rato que vem. Hoje mesmo já citei um aqui, que o Gustavo, que veio para fazer gol, fez um que não valeu, quer dizer, foi anulado. Quer dizer, isso que é legal. E Rodriguinho está na seleção, Fagner está na seleção, o Jadson deve ir também. Enfim, essa base do Corinthians é uma base muito boa. Agora tem que chamar a gente para completar.
E esse Cleison é bom jogador. É bom jogador, sim. Foi revelação no último Campeonato Paulista, depois de ter disputado dessa competição 4 vezes. Só a forma que foi feita a negociação que não me agrada. 4 milhões, com o Corinthians ficando apenas com 40% do jogador e passou mais 2 jogadores para a Ponte Preta, um definitivo com porcentagem, com percentual de venda, né? Então, em termos financeiros não foi uma boa, mas o Corinthians tem boas possibilidades e vai jogar como gosta contra o Vitória no próximo final de semana. E vem mais reforço por aí, hein? Aí sim. Aí vai. Resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.com, que está bombando. O Tite vai manter o 100% de aproveitamento com a seleção brasileira nos próximos 2 jogos, 2 amistosos? Deu que sim, 68% dos votos, 68% dos votos. Beleza, hein? Ó, Garrafa, bom final de semana pra você, aquela corridinha na esteira, tá bom? Final de semana vai ser bike por causa da 9 de julho. Beleza aí. E o Chico Lang, domingão, tamo junto. Tamo junto, Michele, até domingo. Beijo, domingo, até lá. Mesa redonda, hein, galera? Domingo, mesa, 9 da noite. Valeu, tchau, tchau.